Olá, bem-vindo a uma das nossas aulas. É com muito prazer que a gente volta a estudar biologia e nós iremos estudar os sais minerais. Na última aula nós estudamos a importância da água para a célula. Hoje nós vamos estudar a importância dos sais minerais para a célula. Se você não lembra quais são os sais minerais mais importantes, mas um dos mais importantes é o sódio. O sódio é um elemento muito importante. O outro elemento muito importante é o cálcio. O cálcio é um elemento muito importante nas células, né? Um outro elemento muito importante é o magnésio. Um outro elemento, o ferro. O ferro é um elemento importante, muito importante para a célula. Ele está presente, não é, numa das partes mais importantes, que é no nosso sangue. Nós temos ainda o zinco. O zinco, muito importante. O potássio. O potássio é um sal fundamental, né? É um sal importante nas nossas células. A gente precisa do potássio. Vamos se concentrar nesses amiguinhos que nós estamos tendo. Nós vamos estudar a importância deles na célula, no corpo humano, nos tecidos vivos, e como que eles reagem, como eles são importantes, tá certo? O sódio, que é o primeiro, nós vamos olhar. O sódio, né? Ele é um elemento metálico da família 1A. Ele é um elemento metálico da família 1A. Ele é chamado de metal alcalino. O sódio e o potássio é um metal alcalino, né? Ele tem a capacidade de doar um elétron nas ligações iônicas. Ele tem capacidade de doar um elétron nas ligações iônicas, né? Que são ligações fortes. Não, são ligações fortes, formam cristais. A formação das ligações iônicas são cristalinas, não é? E tendem a ser solúvel em água. Este é o metal sódio. Onde que eu encontro esse metal sódio nas nossas células? Ele tem uma coisinha muito importante que a gente vai encontrar no sódio, que é, ele está presente numa coisa que é uma proteína. É uma proteína, né, de função carreadora, chamada de bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Vamos ver como que funciona, como que é o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Como que é o funcionamento da bomba de sódio e potássio? Olha esse videozinho, ele vai explicar como que o sódio tem a capacidade de entrar na membrana do nervo, e quando ele entra no nervo, na fibra nervosa, ele ativa a fibra nervosa. É o potencial de ação, certo? E quando ele sai, quando ele entra, o potássio sai. Quando ele sai, o potássio entra e faz a ativação do sistema nervoso. Algumas características dessa proteína. Ela é uma enzima de membrana que transporta sódio e potássio contra um gradiente de concentração. Para isso, ela necessita de ATP. Ela transporta 3 íons sódio para fora da célula e, ao mesmo tempo, transporta 2 íons potássio para dentro da célula. Com isso, ela mantém uma baixa concentração de sódio intracelular e também uma alta concentração de potássio intracelular. Eu tenho um esquema
Olha aí, como que é a bomba de sódio e potássio. potássio? Isso aqui é a membrana plasmática da fibra. E, lembrando que acima dessa membrana eu tenho o leque, líquido extracelular. Abaixo eu tenho líquido intracelular. Exatamente. Tem a bomba de sódio e potássio. Tem a bomba de sódio e potássio. Isso aqui é a bomba, tá? É uma proteína. O sítio catalítico para ligação do sódio. Aí o sódio vai entrar na membrana. Para ligação do potássio. E na face intracelular eu tenho um sítio catalítico para ligação do ATP. Possui ainda nessa figura 3 íons sódio na face intracelular e 2 íons potássio na face extracelular. Agora, nós vamos observar que... O que eu quero que vocês entendam? É a bomba de sódio e potássio que a gente está vendo aqui, gente. O ATP. O que vai acontecer? O que acontece? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, ó, essa é a bomba de sódio e potássio, certo? Qual é a função dela? É mandar o sódio para dentro da membrana plasmática, né, da fibra nervosa. Quando o sódio entra, o potássio sai. E isso faz com que uma eletrificação do nervo aconteça para o potencial de ação. E professor, e quais são os riscos do sódio? Gente, o sódio, ele é um vilão. O sódio é extremamente importante para o funcionamento do corpo. Para o funcionamento do corpo. Ou da célula, né? Vamos botar da célula. Mas em excesso, ele causa acúmulo de água nos rins, por causa da osmose, vai reter, ele retém líquido nos rins, ele eleva a pressão arterial, e com a elevação da pressão arterial, ele pode causar um problema cardiovascular, né? Causando um problema cardiovascular. Quando isso acontece, por exemplo, pessoas que têm um alto consumo de sódio, refrigerantes têm muito sódio, enlatados têm muito sódio, carne assadas, consumo de sódio em alta escala, pode causar problema nos rins e problemas cardiovasculares. Quem tem problema de pressão arterial elevada não pode consumir sódio em excesso, porque ele pode sofrer um infarto agudo do miocárdio. Então ele tem que ter o consumo normal do sódio, não pode exagerar, ele tem que consumir o sódio em uma certa quantidade. Se ele consumir sódio em larga escala, ele pode sofrer um infarto agudo do miocárdio e o rim dele pode paralisar também. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Aonde que tem, a gente encontra o sódio aonde? Sal de cozinha e os enlatados, hoje quase tudo tem sódio, tá certo? E natural, nas plantas naturais tem sódio. E o cálcio? O que seria o cálcio? O cálcio é um elemento muito importante. Muito importante. Onde o cálcio está presente? O cálcio está presente nos ossos. Os dentes os ossos. Ele está presente
na contração dos músculos, está presente na contração dos músculos, como cofator nas reações bioquímicas, ele está presente lá como cofator. Onde que a gente adquire cálcio na alimentação? Nas verduras, legumes, leite e derivados, em carnes vermelhas. A gente tem muito cálcio, né? Qual é a importância dele? Ele está presente principalmente na formação dos ossos. O que acontece se eu tiver deficiência de cálcio? O que acontece se eu tenho deficiência de cálcio? Eu tenho uma doença chamada uma doença chamada osteoporose. O que é a osteoporose? É uma doença que se dá pela falta de absorção de cálcio. Na célula, as células de absorção de cálcio nós temos duas. Uma que absorve e uma que elimina o cálcio dos ossos. Qual é a célula que absorve o cálcio dos ossos? É o osteoblasto. O osteoblasto pega o cálcio e coloca nos ossos. Quem que tira o cálcio dos ossos para o corpo quando ele precisa? As células chamadas osteoclastos. Osteoclastos retira, osteoblastos insere. Quando eu tenho uma deficiência dessas duas enzimas, dessas duas situações, associada à falta de vitamina D, não é? Eu tenho um problema relacionado à osteoporose, que é muito dado em idosos, principalmente as mulheres depois da menopausa, pela deficiência hormonal. Pode causar osteoporose. Por isso que é indicado a fazer um exame chamado de densidade óssea, não é? O exame clínico é chamado de densidade óssea. Você faz o exame de densidade óssea e você vai saber, então, como que está o cálcio nos seus ossos. Se tiver pouco, vai ficar poroso. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui se tem algum videozinho de osteoporose interessante para nós. Eu queria um pequenininho. Olha esse aqui, ó. Você conhece alguém que tem osteoporose? Você sabe quando você precisa se preocupar com isso? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar, osteoporose. Vamos assistir o vídeo? Primeiramente, é importante que você saiba que o nosso osso, o nosso esqueleto, o conjunto dos ossos, ele vive em constante renovação. Existe uma formação de um osso novo que vai substituir aquele osso antigo que está sendo removido. Para você ter uma ideia, a gente sabe que essa renovação, ela é a cada 3 meses, 10% do nosso osso é completamente trocado. Se a quantidade de tecido novo que está sendo formado, ele for menor do que a quantidade de tecido antigo que está sendo retirado, isso vai levar a um enfraquecimento do osso. E é isso que denominamos de osteoporose. Na maioria das vezes, especialmente nos estágios iniciais da doença, não há nenhum sintoma. É isso mesmo, você não sente absolutamente nada. À medida que os seus ossos vão ficando mais e mais fracos, os sintomas eles começam a surgir. E dentre vários desses sintomas, eu gostaria de denominar 3. O primeiro é a fratura propriamente dita, quando a gente quebra um osso. Essa fratura, ela acontece sem grandes traumas. E é muito comum as pessoas falarem que não se lembram de nada em específico que causou essa fratura. Aqui nós temos que nos preocupar com 3 principais locais para essa fratura, que são os ossos do quadril, a coluna e o punho. O segundo tópico que eu quero demonstrar é a dor crônica nas costas. É aquela dor que não melhora. E junto com isso, a perda da estatura, ou seja, a altura final de uma pessoa. Isso acontece porque as vértebras da coluna, elas podem fraturar, se colabar e se achatar, causando essa perda de estatura e a dor nas costas.
A idade e o sexo influenciam na chance de uma pessoa ter osteoporose. A osteoporose ela tem uma relação direta com o envelhecimento. A partir dos 40 anos, aumenta muito a velocidade de perda de osso e, com isso, o enfraquecimento do nosso esqueleto. Nas mulheres, a perda ela ainda é maior após a menopausa, que é quando a mulher para de menstruar. Isso acontece por conta da diminuição da produção do estrogênio, que é o hormônio feminino, que é o hormônio na mulher responsável por ajudar a fixar o cálcio no osso. Nos homens, o esqueleto se mantém intacto até os 40 anos. Existe um aumento do risco a partir dos 50 anos e o homem ele vai conseguir se proteger das fraturas de osteoporose até os 70 anos. Isso acontece porque a testosterona, que é o hormônio masculino, protege o osso do homem até essa idade. Esse problema também acontece nos pacientes de raça branca ou nos asiáticos, que são os pacientes orientais. O tabagismo também é outro fator de risco, é uma outra ameaça para o desenvolvimento de osteoporose. Isso acontece porque o cigarro impede e aumenta a destruição das células da formação do novo osso. A predisposição genética ela é um fator importante de osteoporose. Portanto, se você tem parentes, como seu pai, mãe, irmãos ou avós, que fraturaram um osso sem causa aparente, deve-se investigar a osteoporose também. A razão dessa pergunta é porque precisamos avaliar se você tem carência de 2 nutrientes importantes para a formação do osso e prevenção de fratura, que é o cálcio e a vitamina D. Você costuma ingerir alimentos ricos em cálcio, como os derivados de leite, o próprio leite, queijo, iogurte ou vegetais verdes escuros como brócolis? A recomendação é a ingestão desses nutrientes em 4 porções ao dia. E quais seriam essas porções? Um copo de leite, um pote de iogurte ou uma fatia de queijo da grossura de um dedo. É recomendado a ingestão de 4 de qualquer uma dessas porções ao longo do dia. No caso da vitamina D, infelizmente poucos alimentos são ricos nesse nutriente. E esse é um nutriente imprescindível para mineralização, ou seja, para deixar o osso duro. Portanto, é recomendado que se tome sol 15 minutos todos os dias e, de preferência, sem protetor solar. Exercícios físicos que contêm impacto, como corridas, trotes, musculação, hidroginástica ou pilates, eles também auxiliam no ganho da massa óssea e também no ganho de massa muscular, que são 2 fatores importantes na prevenção de fratura. Problemas nos rins, problemas hormonais ou uso de alguns remédios, como os famosos corticoides, eles aumentam a chance de ter osteoporose. Por isso, se você possui um desses fatores de risco ou usa algum remédio que atrapalha a formação do osso novo, você tem um risco de ter osteoporose e por isso precisa ficar atento. O ponto mais importante que eu quero chamar a atenção é que você não deve esperar o surgimento da doença com sua principal consequência, que é a fratura, para procurar um médico. O melhor tratamento da osteoporose é a prevenção. Recomendamos a realização de um exame chamado densitometria óssea para fazer essa avaliação. No caso das mulheres, a recomendação são mulheres que têm mais do que 45 anos e para os homens mais do que 65 anos. É claro que se você apresenta alguns daqueles fatores de risco que eu mencionei, a gente viu aí a importância do cálcio e a questão da osteoporose, como que é importante. Se você tem sua mãe, sua avó, é importante que ela faça o exame de densitometria óssea, até para ela poder avaliar como que estão os níveis dela, tá certo? Um outro elemento muito importante, gente, é o magnésio. Magnésio. O magnésio, né, é um metal da família do cálcio, né? Da família que a gente chama de família alcalina terrosa. E família 2A. O magnésio está presente. Magnésio está presente nas reações bioquímicas. Nas reações bioquímicas, como fator, ou a gente chama de cofator. A deficiência do magnésio impede as reações bioquímicas e pode gerar variados sintomas graves.
se você ficar sem magnésio. Por isso que muita gente recomenda tomar magnésio. Hoje só o que tem nas farmácias é magnésio para você diluir e tomar. Cápsulas de magnésio, né? Tem variados. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês terem noção. Sintomas da deficiência de magnésio. Sintomas da deficiência de magnésio. Fraqueza muscular, apatia, fadiga, insônia, constipação, que é intestinal, taquicardia, cãibras e formigamentos, né? Vamos ver aqui os 8 sinais, né? Os 8 sintomas da carência desse mineral, que é grave, né? Os 8 sintomas. Presta atenção aos sintomas citados neste artigo. Quais são? Bora lá. Fadiga, insônia, constipação, dores de cabeça e enxaqueca, espasmos e cãibras, pressão alta, diabetes tipo 2, arritmia cardíaca. O que seria a fadiga? O magnésio é um nutriente essencial para a produção do ATP, que é responsável pela energia do corpo, que eu disse as reações bioquímicas. Se falta energia, falta da fadiga corporal. Insônia. No caso da insônia, o estudo clínico com idosos que receberam magnésio por 8 semanas evidenciou o aumento do tempo e eficiência do sono, assim como o aumento dos níveis de melatonina, que é o hormônio importante para a qualidade do sono. Além disso, também foi observada a redução dos níveis de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse. Então, se você toma magnésio, ele melhora essas condições. Constipação. Um estudo de revisão publicado na revista clínica, né, do cólon retal sobre possíveis tratamentos para constipação retrata o papel do magnésio, pois ele induz aumento do peristaltismo. O peristaltismo é esse movimento que o músculo intestinal faz de cima para baixo, melhorando o trânsito intestinal. Aquela vontade que você tem de fazer cocô, aquele é o movimento peristáltico fazendo com que o intestino se movimente para baixo. Quando você provoca vômito, é chamado de movimento antiperistáltico. Tá? Dores de cabeça e enxaqueca. E um estudo demonstrou que o uso do magnésio por 3 meses preveniu a enxaqueca, e esse efeito pode ser relacionado ao mecanismo vasculares e neurogênicos. Espasmos e cãibras é associado à falta de potássio, porém ele também pode ser resultado da falta de magnésio. E isso porque o mineral tem um importante papel no relaxamento muscular, mantendo o bom funcionamento dos músculos. Pressão alta. Uma revisão sistemática de estudos clínicos sugeriu que o uso do magnésio por mais de 6 meses pode melhorar a disfunção endotelial, ou seja, comum em pessoas com pressão alta. Diabetes tipo 2, um estudo realizado na Palestina, a suplementação oral de magnésio por 3 meses em pacientes com diabetes do tipo 2 reduziu a resistência à insulina e melhorou os indicadores do controle glicêmico, ou seja, melhorou a qualidade de vida do diabético. E a arritmia cardíaca, o magnésio ainda está envolvido no ritmo dos batimentos cardíacos. O mineral é capaz de controlar os batimentos e mantê-lo em ritmo normal. Por isso, a falta dele pode causar arritmias. E esta instabilidade pode provocar até a morte, tá certo? Esse foi, então, o magnésio. E o ferro? O ferro, senhores, o ferro é um elemento da família 8B. Ele é um elemento da família B, Ele é um metal de transição. É um metal de transição e ele está presente nas hemácias. Ele está presente nas hemácias, Ele é o grupo
A gente chama ele de grupo IME da proteína que está dentro da hemácia. Tem uma proteína que dá a cor da hemácia. As hemácias, ou seja, o sangue é vermelho por causa do ferro, né? E o nome dessa proteína é hemoglobina. Então, o ferro tem que estar dentro da hemoglobina. Vou mostrar para vocês a hemoglobina. Ó, a hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que tem o ferro no centro dela, tá certo? Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês verem. Pronto, aqui é a hemoglobina e no centro dela tem um grupo ferro. Este é o ferro presente na hemoglobina. E o ferro, ele tem a capacidade, né? O grupo IME, o ferro, ele tem a capacidade, né? O ferro tem a capacidade de transportar O2 ou CO2. A hemoglobina é uma proteína de transporte, né? O que causa sua deficiência? Sua deficiência causa um negócio chamado de anemia. Anemia ferropriva. Ferropriva, ou seja, foi privado de ferro. A anemia ferropriva deixa você amarelo, insônia, com cansaço, fraqueza. Todas as crianças em idade escolar acabam pegando, né? Baixa alimentação, má condição de alimentação, alimentação indevida, causa anemia. Qual é o tratamento? Qual é o tratamento? Consumo de ferro na alimentação ou na suplementação. Ação medicamentosa. Você tem que tomar remédio. Sulfato ferroso, ouviu falar? Sulfato ferroso. Essa é a indicação para tratamento da anemia ferropriva. Não pode faltar ferro. E se o ferro se acumular? Se tiver ferro demais, aí nós vamos ter muito ferro, causa elevação da ferritina acumulada no fígado e pode gerar cálculos férricos no baço. Às vezes, pessoas que têm, por exemplo, anemia falciforme, ele perde muita célula porque toma muita bolsa de sangue e você acaba tendo problema no baço, né? Tendo problema no baço, é com C cedilha, tá? E aí você tem que tirar o baço. A maioria das crianças ou das pessoas que têm anemia falciforme, que chega à fase adulta, que é poucos, ele, na maioria das vezes, tem que tirar o baço, tá? Porque dá muito ferro. Depois do ferro, nós temos um elemento muito importante, pouco difundido, que é o zinco. O zinco, né, é um metal da família 12B, né, é um metal da família 12B e está presente nas reações bioquímicas, né? Está presente nas reações bioquímicas. Vamos ver aqui quais são os sintomas da deficiência. Sintomas da deficiência do zinco. Para vocês terem noção, é um distúrbio nutricional, né? A pessoa que tem deficiência de zinco, ele é importante fazer o uso do zinco naquelas medicações de A a Z, de A a Z. Por isso que precisa do A a Z para ter zinco, né? Para ter zinco. O zinco é amplamente distribuído no organismo, nos ossos, dentes, cabelo, músculo.
glóbulos brancos e testículos. É um componente de mais de 100 enzimas, incluindo algumas implicadas na formação do ácido ribonucleico, que é o RNA, e ácido desoxirribonucleico, o DNA. A concentração de zinco no sangue depende da alimentação. O zinco é necessário para que ele fique saudável, para que as feridas cicatrizem e para o crescimento. Outra parte do zinco consumido na dieta não é absorvida. Uma dieta rica em fibras e fitato, presentes em nozes, farelo, feijão, soja e outras leguminosas, pão integral, reduz a absorção de zinco. Essa nutrição rico em fibra reduz a absorção de zinco. Você então tem que fazer a reposição de zinco, tá certo? A deficiência do zinco, né? O que ela causa? A deficiência de zinco tem muitas causas, incluindo várias doenças, alcoolismo e outros de diuréticos. As pessoas perdem o apetite, têm queda de cabelo e podem se sentir com a perda do paladar. Os médicos medem a concentração de zinco no sangue e na urina, mas esses exames podem gerar resultados imprecisos da dosagem de zinco. Então a gente faz a suplementação, né, do zinco ingerido por via oral para curar a deficiência, tá certo? Beleza? O tratamento é só comprar o suplemento de zinco de A a Z, tá? E o último é o nosso amigo potássio. Nosso amigo potássio, ele é um metal alcalino da família 1A, né? Tem a capacidade de doar um elétron e está envolvido na bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio. O potássio é um metal extremamente importante. A falta do potássio pode gerar alguns distúrbios muito complicados, entre ele a cãibra. E há algumas medicações, né, que têm a capacidade de expoliar potássio. Por exemplo, os diuréticos. Pessoas que fazem controle da pressão arterial com diuréticos tendem a expoliar potássio. É importante se fazer a reposição do potássio ou com medicação ou com consumo de alimentos. Vamos ver aqui a importância do potássio? Ó. A deficiência do potássio. Deficiência do potássio. É a hipocalemia. É o nome que se dá à quantidade baixa de potássio presente na corrente sanguínea. O potássio é um eletrólito fundamental para o funcionamento adequado das células nervosas e dos músculos, especialmente as células do músculo cardíaco. Normalmente, o nível de potássio no sangue é de 3,6 a 5,2 milimol por litro. Quando o cara está internado na UTI, por exemplo, das medicações, uma das formas que a gente faz é a avaliação do potássio. Se o potássio está baixo, ou seja, o paciente pode ir à morte, né? A gente não pode deixar o potássio cair de quantidade, tá certo? E o nome da doença dado é a hipocalemia. Quem já teve pacientes aí na UTI sabe que sempre saem os resultados de potássio lá. Ele é importante esse resultado. Então é necessário se fazer a dosagem. Mas a gente precisa saber de potássio, né? A gente sempre tem que ter um nível normal de potássio. Quais são as causas da hipocalemia? A causa mais comum é na urina, né? Causada também por vômitos, diarreia, fraqueza, pode causar a hipocalemia. O que é a deficiência pode causar, né? Entre outras coisas, vamos avaliar. Ó, pode causar insuficiência renal crônica, cetoacidose diabética, que é aquele gosto de cebola que tem as pessoas que têm diabetes,
tem uma espoliação de potássio, tem muita cãibra, diarreia. O uso excessivo de álcool pode causar, né, os pés inchados. O uso excessivo de laxantes, o uso de medicamentos diuréticos, a transpiração excessiva, deficiência de ácido fólico, né, a hiperaldosteronismo primário, o vômitos, o uso de alguns antibióticos, síndrome de Leigh e síndrome de Cushing, que é uma síndrome causada pelo o consumo excessivo de medicamento à base de corticoides, síndrome de Barth, a síndrome de Fanconi, né, e os distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. Anorexia é aquelas pessoas que comem e vomitam, né? Causa o vômito com a bulimia, tá certo? O potássio é extremamente importante, ele tem que estar na nossa alimentação e ele é uma substância que a gente tem que ter sempre na nossa alimentação. Então esses foram os metais, gente, que está lá importante nas nossas células. Se você precisar, reveja a aula 1 ou 2 vezes e nós vamos aqui, então, avaliar, né? Eu quero que vocês, vou passar o exercício, vou escrever aqui a nossa atividade, o que será. Tá certo? A nossa atividade, queridos, a atividade que deve ser postada no Classroom ou no privado do WhatsApp. Tá certo? Qual é a atividade? A atividade é, né, você descrever onde podemos encontrar nos alimentos os metais citados na aula, tá certo? Você vai me fazer uma lista de alimentos. Arroz, quais são os metais que ele tem? Você vai fazer 10 alimentos. Escolha 10 alimentos e indique, né, quais os metais presentes naquele alimento. Tá certo? 10 alimentos, beleza? Que a gente possa aí encontrar quais são esses alimentos, como é que a gente faz para consumi-los. Escreva lá escrito à mão e faz a foto, manda para mim no WhatsApp no privado, ou você envia para o Classroom, que eu prefiro, que é muito melhor para não perder a aula. Obrigado pela atenção. Eu acredito que a gente aprendeu um pouquinho hoje sobre a importância dos sais minerais na nossa alimentação. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.